Boa tarde, gente. Como estão? Tudo bem por aí? Como vamos de quarentena? Então, vamos começar uma videoaula, procurando algumas coisinhas para a gente fazer em casa nesse tempo de quarentena, não é verdade? A sugestão de hoje é usarmos caixinhas de fósforo. Como que vocês estão? Oi, Tati! Como que você está? Hoje nós vamos trabalhar caixinhas de fósforo. Tem dois modelos aqui, tá? A ideia é que vocês possam aproveitar, então, o que tem em casa para trabalhar com as crianças. Eu pensei em caixinhas pequenininhas e caixinhas grandinhas, tá? Eu ia trazer só uma sugestão com uma caixa grande, mas aí eu lembrei dessa sugestão para fazer para vocês com caixinha pequena. Eu vou começar por essa caixinha menor. Por que é tão importante nós contarmos histórias para as crianças? Aproveitarmos esse tempo que nós estamos em casa, né? Em quarentena. E para compartilharmos com as crianças histórias. Porque elas constroem aprendizagens através do faz de conta, criando possibilidades de mundo. Então, isso vai ser uma grande possibilidade para a gente utilizar a caixinha de fósforo, tá bem? Na primeira sugestão que eu vou dar para vocês, para a gente usar essa caixinha pequenininha, algumas pessoas me pediram sugestão para alfabetização, afinal as crianças estão em casa, né? E nós temos que ter possibilidades para também trabalhar o letramento com elas, mas não só o letramento da palavra escrita, mas que elas construam a ideia do que é a palavra, não é? É muito mais do que um letramento só de leitura escrita, um letramento de mundo, que ela passe a pensar o que são e quais os sentidos e significados daquelas palavras. Então, olha que coisinha simples que dá para você fazer com esta caixinha de fósforo. O que eu fiz? Caixinhas, pituquinhas, estão vendo? É aquela pequenininha de fósforo. Eu tirei a partezinha da frente e colei uma imagenzinha aqui, ó, que eu imprimi. Vou mostrar para vocês. Isso é legal, nós fazemos também muito na escola com as crianças. Olha, eu fui buscando na internet para começar com as crianças várias imagens de animais, tá? Com 2 sílabas, tá? E assim, ó, várias possibilidades para trabalhar com as crianças, tá? Porque depois você pode pedir para eles ajudarem a recortar cada uma dessas imagens. E aí nós vamos ter, por exemplo, a imagem do macaquinho recortadinho assim, ó, tá? O que eu vou fazer com o macaquinho? Eu vou colar na tampinha da minha caixinha de fósforo, na partezinha de cima, aqui, ó. E sabe a colinha, gente? Eu pego a cola e eu passo por cima também uma camada de cola, porque essa camada de cola vai ajudar a impermeabilizar, para que a criança use várias vezes, né? Enquanto ela tá brincando. E dentro, o que eu vou fazer? Cada uma das palavras, eu vou escrever no computador, olha, as letrinhas, maiúscula, minúscula das palavras. Vou recortá-las, ó, e vou colocar dentro de cada caixinha a girafa, as letrinhas aqui dentro. Eu colei num pedacinho de papel um pouco mais duro, para ela ficar um pouquinho mais resistente. E eu formei uma porção de caixinhas de fósforo com imagens, ó, tá dando para ver? E com as letrinhas dentro. Olha que coisa simples que você faz em casa para ajudar a criança na alfabetização. Porque a criança vai pegar as letrinhas e vai começar a construir palavras, certo? Ó, letra minúscula, letra maiúscula. Mais legal que isso é você, quando tiver trabalhando com a criança, deixando ela brincar
com a caixinha de fósforo, porque afinal de contas é um quebra-cabecinha, né? Um quebra-cabeça. Você vai conversando com ela, fazendo ela pensar, porque isso é letramento, para além dela aprender que isto é uma ovelha e que ovelha se escreve com O-V-E-L-H-A. Que animal é esse? Aonde ele vive? Nós devemos respeitar os animais? O que nós estamos fazendo com a natureza? Olha que importante, durante esse tempo em que a criança está sendo alfabetizada, ela está sendo também letrada. Ela está dando sentido e significado a cada uma das palavras. Olha, um jacaré. Ah, é um jacaré de papo amarelo. Ele vive lá no Pantanal. Ah, e o Pantanal é uma área de conservação. O que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente? Vai aprender, ensinando seus filhos a darem sentido para as palavras. O que significa proteger os animais, proteger a natureza, respeitar o meio ambiente, né? Muita coisa a gente pode estar ensinando para as crianças para além das palavras. Deem sentido, deem significado para as palavras. Bom, eu acho que essa foi uma sugestão, deu para entender. Vocês precisam de mais alguma informação das palavrinhas, ó, a baleinha. Ó, aqui dentro estão todas as letras. Eu posso colocar com maiúscula, eu posso colocar as minúsculas, tá? Eu posso procurar letra cursiva, depois eu posso fazer a criança ir escrevendo, mas sempre procurem dar sentido e significado a todas as palavras. Nós precisamos fazer que as nossas crianças se tornem seres pensantes, que eles reflitam. Ah, isso é uma baleia. É uma baleia? Ela está em extinção, a baleia? Onde ela vive? A criança nunca é pequena demais para que você dialogue com ela, para que você converse com ela e mostre para ela o mundo. Tá bom? Bom, eu acho que essa já foi uma sugestão. Agora eu vou dar uma outra sugestão para vocês, para a gente brincar com a caixinha de fósforo maior. Sabe aquela do palito? Ah, tem um palito aqui, deste palito maior. Então, esta caixinha, quantas histórias podem caber dentro de uma caixa de fósforo? Você sabe me dizer? Ah, gente, muitas histórias. Quantas histórias você quiser contar, não é verdade? Então, pegando uma caixinha de fósforo dessa, eu vou encapá-la, tá? E o que eu vou mostrar para vocês é uma transformação. Como uma simples caixa de fósforo desta se transforma em uma caixa de fósforo dessa. Aqui não tem nada muito complicado, na verdade é tudo muito simples. Acabando a live, eu já vou disponibilizar para vocês o molde com a sugestão dessa história que eu trago aqui. Mas são tantas histórias que nós podemos contar, não é? Vamos começar por essa historinha. Se eu construir, olha, o que eu fiz? Eu peguei a minha caixinha de fósforo, esta, e encapei com um feltro. Ah, Ana, não tenho feltro, não tem problema. Usa papel. Ah, não tenho papel colorido. Pinta o papel, gente. Cria, inventa com o que você tem em casa. Não tem desculpa para não fazer, tá bom? O que vale é a brincadeira, o que vale é o momento junto, o que vale é proporcionar à criança a oportunidade de interação, de estar junto, de criar um mundo de fantasia, certo? A criança aprende enquanto ela brinca. O brincar para a criança é a maior fonte de aprendizado até os 7 anos de idade. Através da criação desse mundo lúdico, desse mundo de fantasia, a criança vai construindo a sua forma de ver o mundo e vai experimentando as possibilidades de mundo, tá? Não é porque ela vai brincar de casinha que ela vai ficar só em casa. Não, é para muito além disso. O que a casa pode criar de sentido para essa criança? O que a gente pode usar? Nesse contexto de uma casinha, que veja, ó, eu fiz um cenarinho, gente. Eu fui sobrepondo peças, tá? Colando pecinhas na caixinha
para montar um cenário de uma casinha. Essa casinha, aqui dentro, ó, tem personagens. Mas para além de personagens, o que eu posso pôr nessa casinha? Eu posso fazer caixinhas de fósforo de várias estampas, modelos diferentes e brincar de cidade com a criança. Deixar que ela crie uma cidadezinha e me conte as histórias dos personagens. Faça a criança pensar, a criança sonhar, a criança fantasiar, certo? Vai contando histórias, faça ela se localizar, caminhos que ela faz. Quais caminhos que você faz? Bom, essa é uma possibilidade, certo? Nessa caixinha de fósforo, eu coloquei 4 personagens. Vou tirar aqui de dentro para vocês. Eu vou contar nessa caixinha a história da Chapeuzinho Vermelho. Pode ser outra história? Podem ser muitas histórias. Por que eu escolhi a Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, quem tá aqui dentro da caixinha? A Chapeuzinho, o lobo, o lenhador e a vovó. Eu tenho 4 personagens. Moldezinhos, ó, gente, tanto podem ser personagens simplesmente, como são dedoches. Olha que simples, corpinho. O dedoche básico é isso aqui, ó. É o molde do corpinho que eu vou mandar para vocês, que eu passei uma costurinha à mão a volta toda, olha, tá vendo? É um corpinho que foi simplesmente costurado, e sobre essa base eu coloquei os detalhes dos meus personagens, certo? Essa personagem, a vovó, tem o molde da cabecinha. Ah, eu não quero fazer essa história da Chapeuzinho, quero fazer outra. Muda, aproveita. Que histórias a vovó pode contar, certo? Mesma coisa, vocês vejam que é o mesmo modelo que eu usei para todos, ó, tá vendo? A base é a mesma. O lenhador, a vovó, o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. Por que eu coloquei essa história da Chapeuzinho? Porque eu queria conversar com vocês algumas possibilidades de usar essa história da Chapeuzinho. Quando essas histórias foram criadas na Europa antiga, porque nós temos que entender que isto é uma história europeia. A Europa, a pré-Idade Média, a Idade Média, ela tinha uma transmissão oral, tá? As histórias não eram escritas, era muito difícil, os livros eram muito artesanais, então eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a uma escrita. A transmissão das histórias, das falas, era sempre de forma oral, gente. A oralidade, ela sempre teve muito presente junto ao homem. E por que é tão importante contar histórias? Uma, a gente mantém a memória ativa, não é verdade? Outra, a gente vai criando uma fluidez, a gente vai se socializando. E quem conta histórias, ela transmite um pouco daquilo que você acredita, daquilo que você viveu para outra pessoa, né? Essas histórias, elas tinham o sentido de educar na época. Então, as primeiras histórias, os primeiros contos de fada eram terríveis, eram horríveis e tinham muito sentido de educar as pessoas. As mulheres as mulheres da época eram muito vulneráveis à violência. A criança, então, nem se fala, porque ainda não existia esse conceito de proteção à criança, né? Esse conceito de infância é muito mais recente. Então, nesta época desses contos de contação da história, não existia nem esse sentido que nós temos de família nuclear, tá? Ou sentido de família, de estar. Existia uma construção onde as pessoas estavam juntas, mas a gente tem que entender que era um outro mundo, não é?
A casa, ela não tinha piso, era chão de terra batida, era uma. Ai, gente, não existia fogão, era uma construção com pedra, uma construção no meio da casa, normalmente, para aquecer a casa, porque a Europa no inverno muito fria, né? As pessoas, a população em geral vivia numa pobreza muito grande, tiveram várias devastações por fome, por praga, e nós temos uma ideia muito romântica da época. E na verdade não é isso, né? As pessoas dormiam ali naquela casa, então tinham aparentados, né? Vinha a avó, o vô, o pai, a mãe, as crianças. As mulheres morriam muito nos partos, tinham um óbito muito grande de mulheres durante o parto. E assim, o homem precisava de uma mulher que criasse os filhos da mulher anterior, que ajudasse tanto na lavoura como na casa, então acabava já casando ou se ajuntando com outra, o que fosse costume daquela cultura. E aquela mãe, a comida era muito escassa, não tinha a comida, era batata, era aveia, era muito mingau, tá? Não tem esses pratos elaborados que nós temos agora. Eram mingais, eram cremes, era muita batata, era essa comida que se comia na Europa medieval. E esses contos começam a relatar essa época, esse contexto. Então, quando você fala de Chapeuzinho Vermelho, os primeiros contos dela são terríveis. Ela é vítima de violência sexual, é muita morte, é muito sangue, tudo é muito. Os primeiros contos são muito fortes, porque é uma sociedade que convivia em todo esse contexto. Os irmãos Green contribuíram muito, mudando e dando uma delicadeza um pouco maior para o conto. Então, esse conto que nós temos hoje da Chapeuzinho Vermelho vem dos irmãos Grimm, que eles já trazem o lobo, né, o lenhador e a vovó. O que a gente pode contar para as crianças? Para além de contar a história, né? Pela estrada fora eu vou. Para. Não vou cantar para vocês, porque senão vocês vão chorar de rir. Mas assim, a Chapeuzinho Vermelho, quando ela sai de casa com a sua cestinha na mão para visitar a vovó na casinha, ela recebe recomendações da mamãe. E a mamãe diz a ela: Chapeuzinho, olhe, preste atenção no caminho, não converse com ninguém, não fale com ninguém, vá direto para a casa da sua avó, tá bem? Tá bem, mamãe. E vai a Chapeuzinho Vermelho pelo caminho. Quando ela está no meio do bosque, eis que ela encontra o lobo mau. E o lobo, com esta cara de bonzinho, ele se aproxima da Chapeuzinho e pergunta para ela o que tem nesse cesto. A Chapeuzinho fala: estou levando docinhos, comidinhas para minha vovó. Primeira coisa, não conta para ninguém as suas informações. Não fala para ninguém aonde você está indo. Isso é muito perigoso. O lobo, mesmo sendo muito bonzinho, ele estava de olho na Chapeuzinho. E ele pergunta: mas aonde você está indo? Eu estou indo para a casa da vovó. E a vovó? Ela mora sozinha e vou ficar só eu e ela. Pronto. Ó, que você pode ensinar para o seu filho: não passa informação pessoal. Não fala onde você está indo, não fala que você está sozinho, não confia em estranhos. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer do lobo, esse que se fazia tão de bonzinho, sair correndo e chegar rapidinho na casa da vovó. Quando ele chega na casa da vovó, ele bate na porta e a vovó, que vem rapidamente recebê-lo, confia nele também, gente. E aí ele fala: entra, lobo. E o lobo entra. E o que o lobo faz? Ele come a vovó.
Gente, horrível isso. Nossa, como assim? Mas tudo bem. A Chapeuzinho chega na casa da vovó, né? E é recebido. Ai, faltou fazer aquele lobo com toquinha que vocês podem fazer. E o lobo tá escondido de vovó na cama, esperando por ela. E aí, quando ela começa, cadê minha Chapeuzinho? Tá aqui. Quando ela começa a olhar, fala: que nariz é esse? Hum, que dentões são esses? O que a Chapeuzinho tá fazendo? Ela tá conversando, achando que é a vovó, mas não é a vovó, e ela tá vendo que é diferente. Então, tem alguma dúvida? Não permita que nenhum adulto chegue perto de você. Ninguém, você pode contar para sua filha, para o seu filho, que ela não precisa ser abraçada por ninguém se ela não quiser. Que ela não precisa ficar perto de ninguém se ela não quiser. A gente tem que ensinar as crianças que elas podem se afastar sim, que elas podem ficar longe sim, e que elas, se sentirem qualquer coisa diferente, elas podem correr e pedir ajuda. E não foi isso que a Chapeuzinho fez? Ela correu e chamou o lenhador. O lenhador chegou, viu o lobo, pegou o lobo. Gente, abriu a barriga e saiu a vovó inteirinha de dentro da barriga. Não sei como vocês vão dar conta de contar isso para as crianças, porque as crianças de hoje não vão engolir isso. Eles vão te questionar, né? Nós estamos falando de uma outra infância que acessa a tecnologia, que tem acesso à informação. Mas olha quanta coisa interessante. E tem uma lição muito importante para os pais nessa história, né? Não descuida do teu filho. Não deixa ele sozinho. Que ele não faça as coisas sozinho. Esteja sempre por perto. Não deixa ele andando no bosque sozinho, porque alguém pode abordar ele, né? Quando for na casa da vovó, vai junto, tá? Olha quanta coisa legal. A gente pode falar do estar em casa para a criança, conversar sobre a importância do cuidado, conversar com a criança sobre o cuidado com os avós, quantas histórias os avós têm para contar. O que vocês acharam dessa possibilidade de contar histórias com uma caixinha de fósforo? Eu acho que daqui podem sair muitas histórias. Essa é só uma delas. É uma sugestão. Daqui a pouquinho eu já coloco para vocês todos os moldezinhos. Divirtam-se nessa quarentena. Aproveitem esse tempo precioso que vocês têm junto com suas crianças, porque passa muito rápido, gente. Passa muito depressa. Tá bem? Então, vamos transformar esse momento da quarentena, que tem sido tão pesado, tão difícil, tão sofrido, num momento mais leve, um momento de compartilhar esperança, compartilhar com as crianças possibilidades de vida. Contar sobre a vida para a criança. Vamos construir mundos melhores com as crianças, não é verdade? Vamos construir relacionamentos mais fortes, mais potentes com as crianças. Eu espero que essas duas sugestões de brincadeiras, atividades para fazer com caixinhas de fósforo, tanto para contar histórias, como para fazer joguinhos de alfabetização que dê sentido e significado ao mundo, tenham feito sentido para vocês. Eu espero que essa nossa videoaula tenha possibilitado a vocês criar possibilidades, tá bem? E se tiverem alguma ideia, alguma sugestão, por favor, mande. Vamos criar possibilidades de brincadeira, possibilidades de interação, possibilidades de estar juntos. Vamos passar por essa quarentena muito bem, vamos ficar em casa. Quem puder, gente, que é um privilégio, fique em casa. Quem não puder, vá para a rua, mas vá com cuidado. Vá com máscara, mantenha a distância, tanto em respeito a si próprio, como em respeito ao outro. Ninguém sabe se está carregando o vírus. Ninguém sabe quem está carregando o vírus. Vamos nos cuidar e cuidar dos outros também, tá bem? Eu espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.